Clube do Livro de volta por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. Conversamos hoje sobre Morte em Veneza, do Thomas Mann, nosso Clube do Livro da semana. A gente falou antes sobre Veneza também, né? É interessante como o autor, ele esteve lá em Veneza, o Thomas Mann também, então dá pra ver que ele tenta descrever de uma forma o mais próximo possível que era a cidade também, né? E isso é interessante, porque às vezes tu não consegue ir no lugar, então pelo menos com as descrições do livro, com as imagens que tu tem na cabeça, tu pode talvez fazer uma viagem meio que imaginária, né, pra Veneza. Sim, e inclusive aprender coisas sobre o lugar que você não aprenderia se não fosse no livro, né? Só se visitasse o local. Por exemplo, Camila? Por exemplo, vocês sabem o que é o tal do Siroco que fala no livro? Conte pra gente. Eu não sabia, a Camila me contou e eu pensei, então faz sentido. Se eu estiver errada na minha descrição, depois vocês mandem um e-mail para... Acho que não vai ter perigo. Mandem uma carta, um e-mail, caixa postal, fumaça, enfim. Mas nas minhas pesquisas, o que acontece? Quando o Aschenbach chega em Veneza, no hotel, então aquelas amenidades, sabe aquelas conversas de quem não se conhece muito bem, não tem muita intimidade, começa a falar do tempo. Fala do tempo, será que chove, será que não chove. Mais ou e menos o Siroco? por aí. O Siroco, como é que tá o Siroco aqui? Como é que tá essa temporada? Muito Siroco ou não? E aí como é que fala aquele cara que atende no concierge, hotel? talvez? Enfim. Então ele avisa lá o Aschenbach, olha, tá bom o tempo e tal, só nós estamos aí sofrendo mais com o Siroco. E eu me perguntei, que é isso? Acho que é alguma coisa mais de um dialeto local, alguma coisa assim, não? E aí eu fui procurar. Então, assim, o Siroco é um vento quente, muito seco, que sopra do deserto do Saara em direção ao litoral norte da África, comumente na região da Líbia. Este fenômeno causa gigantescas tempestades de areia no deserto e manifesta-se quando baixas pressões reinam sobre o mar Mediterrâneo. Isso é o Siroco, então, olha só. Então enfim, né, cara? Não me chamou tanta atenção. Aquele ar, mormaço, entendeu? Isso também dá como é que eu posso dizer? Dá uma característica também para o romance, né? É curioso porque no romance anterior que a gente fez aqui... Porque eles ficam falando dos canais de Veneza, e a gente sabe que, né? Não é a coisa mais limpinha do mundo, É bonito, mas não é muito limpinho. Mas é curioso porque na semana passada, quando a gente falou sobre o estrangeiro aqui no Clube do Livro, o tempo e o calor era algo muito importante pro personagem. O calor fez com que o personagem fizesse coisas que não deveria ter feito. É o calor, né? E nesse romance, da mesma forma também. Porque ele vai tirar umas férias de verão, justamente num lugar onde a maior parte do tempo do livro se passa na praia, né? Do Tadzio lá também com roupas de banho. E o calor faz com que ele quase deixe Veneza, porque tem aquela passagem do livro, que é uma das que eu mais gosto, na verdade, que é quando ele decide, não, tá muito quente, eu tô me passando mal, tem que ir embora. E ele faz tudo pra ir embora. Ele compra passagem, ele manda suas malas, ele tá indo embora. Só que no momento que ele está indo, ele começa a perceber, não, mas espera aí, mas eu tô indo embora e vou deixar o Tadzio pra trás, eu não vou conseguir mais ver o rapaz. E ele começa a pensar isso, e isso acaba, o tirando da ideia, mas ele pensou, poxa, mas eu pensei isso muito rápido, eu devia ter calculado melhor esse meu plano. E as coisas acontecem de tal forma que ele consegue se safar dessa viagem. Ele volta, mas as malas não, né? As malas vão embora. Mas por isso que ele fica, né? Porque se as malas não tivessem ido embora, talvez não teria desculpa pra ficar. Porque despacham as malas dele pro lugar errado, então ele é obrigado a voltar ao hotel que ele estava, né? Deu o hotel e diz, não, pode ficar o tempo que quiser, aí até as malas... Porque aqui, enquanto as malas não chegam, né? Até porque é interessante pra eles também, né? Turismo, afinal de contas. E eu acho engraçado que nesse momento ele fala, e depois foi obrigado a descer ao salão de café do hotel com o terno de viagem. Né? Então a preocupação dele também com, e depois, com a quando aparência. Ele consegue de volta ali as roupas, ele fala, agora finalmente consegue usar as roupas adequadas. Enfim, a beleza o tempo todo é uma coisa que tá sempre voltando à tona no livro, né? Que é algo que ele até comenta de Narciso também, né? No livro ele faz muita referência também, né? Aos deuses gregos. Assim, a mitologia grega também, ele fala muito sobre isso. E eu acabei fazendo também alguns tipos de paralelos com outros livros, por exemplo, o Dorian Gray, né? Tem aquele lance, sabe, da beleza muito importante para os personagens, sabe? O personagem, o Dorian Gray, que tem um retrato, o retrato envelhece e ele fica jovem. E eu fiquei pensando, sabe,
nessas ideias, sabe, da juventude perdida, e de como também isso entra nesse Morte em Veneza. Não sei se existe algum paralelo, se ele chegou a ler Dorian Gray, se não, mas enfim, eu achei que tinha alguma coisa ali também sobre essa temática da beleza que eu já tinha visto no Retrato de Dorian Gray, que foi um clube do livro do ano passado que a gente fez aqui no Unicinos FM. Foi ano passado? Foi ano passado. Já sei porque eu comprei o livro ano passado, né? Onde é que eu tava? Não sei. Tu Não fez? participei desse? Não Será participou que foi? desse. Não sei. Não lembro. Então tá bom. Tem outra coisa que eu acho interessante também, que a Vanessa comentou antes, que é a perseguição dele pelo Tadzio, né? Que tem uma passagem bem interessante que ele comenta que todos os dias ele ia à praia, menos aos domingos. Que ele ia na missa, né? O Tadzio ia na missa. E ele começou a ir na missa pra seguir o Tadzio. Então, fica uma coisa cada vez mais doentia, assim, dele seguir. E eu acho que realmente ele percebe, né? Depois de um tempo, ele começa a perceber que o Tadzio percebe que o Aschenbach tá ali por causa dele, né? Eu fiquei no momento que eu tava lendo o livro, comecei a pensar no Police, Every Breath You Take, Every Move You Make, I'll Be Watching You. É mais ou menos por aí mesmo o caminho. Melô do Stalker. Melô do Stalker, porque tem alguns momentos que, como a Vanessa falou antes também, né, ele muda a rotina dele pra conseguir observar, né, aquela família, aquele rapaz. Ele começa a imaginar também um pouco, né, das amizades do rapaz ali do lado também. Talvez rola um pequeno ciúme também ali pelas atitudes que tem. Sim, rola. E até um momento, mais no final, quando o Tadzio tá indo embora, os amigos dele acabam meio que fazendo uma briguinha ali, uma lutinha, e quase o Aschenbach, sabe, intervém ali naquele momento, mas ele se para porque ele acho que talvez ele lembre, olha, eu não tenho, apesar de eu estar observando esse rapaz há muito tempo, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não posso intervir. Ao mesmo tempo também porque ele tá debilitado, né? Exatamente, porque começa já a aparecer as primeiras impressões ali, digamos, e sintomas do cólera, né? Eu acho que até essa passagem é a última que ele encontra o Tadzio, né? Que ele observa, não sei. Esse é o desfecho. É o desfecho. Esse, pra mim, é o ápice, é o desfecho do livro. Conta um pouquinho pra gente, então, o que tu... E isso aconteceu, eu tava contando pro Rodrigo que isso aconteceu também quando eu olhei o filme, quando assisti o filme, né? Também é do Visconti, mais uma ligação aí também, né, Rodrigo, com o nosso Clube do Livro passado, e a gente jura que não foi proposital. Mas enquanto o estrangeiro também, o Visconti fez uma adaptação para o cinema, ele também fez o do Morte em Veneza. E o desfecho do livro, pra mim, é muito emocionante, assim. Eu consigo... E depois, assistindo ali a parte final do filme, quando eu terminei, porque eu tava aqui na redação, quando eu terminei, eu falei pro Rodrigo, nossa, é muito emocionante o desfecho. Eu me emocionei da mesma forma como me emocionei quando terminei o livro e bati, assim, a página, o costume que eu tenho, sabe? Eu também sempre faço isso. Acabou também. O livro, eu bato. Enfim, e aí... que é esse momento que o Aschenbach vai até a praia e tá lá o Tadzio brincando, enfim, e tal, e aquelas brincadeiras de menino, tem um outro menino junto com ele, que o Aschenbach já tinha feito menção outras vezes e tal. De uma forma assim, meio que dá a entender que tá com ciúme daquele. Até porque tem um momento que esse menino dá um beijo no Tadzio. Então tem passa na frente dele e dá um beijo no rosto do Tadzio. E aí, então, eles começam a brincar e tal, jogar areia um no outro, aquelas coisas de menino mesmo, né? De guria, assim, que acaba descambando pra aquela lutinha, né? E o Aschenbach tá lá olhando de longe, sentado, só que ele tá debilitado já. Antes disso ele tinha seguido o Tadzio pelas ruas, vielas de Veneza. O Tadzio estava junto com a família, mas ele estava seguindo de longe, e ele já estava com aqueles sintomas, já estava doente. E aí, então, nessa cena aí, nesse desfecho, ele tá lá, sentado numa cadeira, lá na praia, assistindo aquela cena ali do Tadzio, rolando na areia, enfim, brigando, entre aspas, com outro menino. E esse menino enfia a cabeça do Tadzio na areia e tal, mas o Tadzio consegue se desvencilhar desse menino e fica
e fica numa posição meio de vergonha, fica envergonhado, né, com aquela situação, e vai caminhando para dentro do mar, e o Aschenbach tá ali, aquilo ali é o, sabe... É sublime pra ele, né? Exatamente, essa é a palavra, Vanessa. É sublime pra ele, porque aí ele vai enxergar o Tádzio ao longe, dentro do mar, então aí ele vai olhar para aquela figura grega, praticamente, né? Com aquela beleza toda, ele vai admirar, sabe, aquilo ali é um chamamento para a juventude, para o infinito e além. E aí, nesse estertor aí, que acontece que o Aschenbach morre, né? Então, né, e morreu daquela forma ali, contemplando o belo. E eu acho isso muito bonito, eu acho isso realmente muito tocante. Eu acho que isso é tão forte que parece que ignora a dor que ele tá sentindo, sabe? Sim. Parece que a beleza do Tádzio faz ele suportar a dor. A gente vai quebrar um pouco o protocolo aqui, porque no começo do bloco eu não chamei a professora para falar sobre Morte de Veneza, né, Camila? Agora a gente vai chamar, então, agora a professora para falar sobre, e vamos saber um pouco também da professora, o que ela achou também desse Morte de Veneza, o livro de hoje aqui do Clube. Morte em Veneza, publicada em 1912, é considerada uma novela, né? E a importância por que a gente chama de novela, né? Porque ela tem basicamente centrado um núcleo dramático em torno da personagem principal, o escritor Gustav von Aschenbach, né? Que se vê numa crise, numa espécie de mal-estar que ele não sabe muito bem definir, e ele sente a necessidade de se afastar e ir para um lugar que ele considerava belo, que era Veneza. Então ele sai de Munique e vai para Veneza, né? E nessa narrativa, ele se dá conta, quando chega em Veneza, da beleza que foi perdida através do olhar que ele do olhar que ele detém em relação ao jovem Tádzio, um jovem polaco, né, que no frescor da sua juventude, né, dos 14 anos, acompanhado da família, ele vê de forma distanciada. Inicialmente, pode-se pensar numa ideia de uma atração desse personagem em relação ao jovem, né, uma atração física, né? Mas na verdade é a sinalização que ele vê desse jovem da decadência, né, do seu envelhecimento. Ele então um homem com mais de 50 anos, né, que sai de Munique nessa crise existencial, e ele vê tudo que foi perdido. Então Tádzio sinaliza para ele tudo que ele não é, o corpo que ele está já decadente, o corpo seu que é decadente, e a beleza então que sinaliza nesse jovem. Então, por isso que fica a dica de uma obra extremamente importante, né, que discute essa questão não só da decadência do ser humano, mas também das decadências que o mundo enfrentava no período anterior à Primeira Guerra Mundial. Clube do Livro, então, por aqui na Unicinos FM 103.3 e também TV Unicinos. A gente faz agora um rápido intervalo e depois a gente retorna para falar sobre as considerações finais de Morte em Veneza, do Thomas Mann.